Bernard fica ou sai do Galo? Pedro, hoje já teve treino pela manhã e com novidades em campo. É o danado do aporte, HG. Eu queria que você falasse, o Thiago também tem informação sobre isso. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala galera, estamos aqui com mais um pacotão de notícias do Atlético Mineiro. Estivemos aí um pouco sumido com alguns probleminhas pessoais, mas estamos de volta com força total, com todos os dias atualizações do nosso Galão da Massa. Agora, sem mais delongas, fortalece com like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Bernard. O atacante de 33 anos de idade pode deixar o Galo na metade do ano? Atrás dessa resposta, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo e com o Adriano Espadoto, representante do atleta. O Espadoto me assegurou que não há nenhuma intenção do Bernard em sair do Atlético. Ele não procura clube, não quer conversar com outros interessados e está decidido a ficar. É torcedor atleticano, está em casa e não pretende sair. Contrato até dezembro de 27. De qualquer forma, era importante ouvir também o que pensa o Galo. Afinal de contas, se o Atlético não tivesse interesse na manutenção do Bernard, o Galo poderia tentar forçar uma saída. O que eu escutei de um dirigente atleticano é de que essa possibilidade não existe. Ainda que saiba que o Bernard não rendeu tudo aquilo que se imaginava, ele exerce um papel de liderança importante. E o Atlético está satisfeito com o desempenho do jogador. São 12 partidas na atual temporada, 1 gol marcado. O Bernard fica até o fim do ano. O mesmo não pode ser dito de Júnior Alonso, que já tem negociação fechada com o Atlanta United para julho, e também de Gustavo Scarpa. Já contei para vocês ao longo da semana que o Galo está à espera de propostas pelo meia atacante. Semana antes da volta ao Campeonato Brasileiro, do jogo na quinta-feira da semana que vem, dia 2, é contra a Chapecoense, lá no interior de Santa Catarina. E aí, Pedro, hoje já teve treino pela manhã e com novidades em campo, pelo menos em campo, com corridas no gramado de 2 jogadores que já estão ali naquela reta final, podemos dizer, de tratamento de lesões. Vamos lá, o volante Maicon ainda em tratamento, fez corridas no campo, alternando ainda preparação física e fisioterapia. Maicon ficou fora da final do Campeonato Mineiro ali naquela semana, antes do jogo contra o Cruzeiro, teve uma lesão muscular na panturrilha, então está se recuperando. Um titular da equipe não jogou ainda com o Barba Domingues, né? Quando o Barba chegou ali, ele praticamente não jogou, fez um jogo, né? E depois se machucou. E o Vitor Hugo, zagueiro, ainda em tratamento, também está fazendo um trabalho com bola em separado com a preparação física. Então a diferença é que o Vitor Hugo já está fazendo algumas atividades com bola. Pode ser, né? Principalmente o Vitor Hugo, que fica à disposição para o jogo da semana que vem contra a Chape, mas não é uma certeza por enquanto. Vai depender da evolução dele, se vai ser liberado até o início da semana que vem, pelo menos, caso do Vitor Hugo. E é importante, viu, Pedro, a questão de zagueiro, por quê? A incerteza é muito grande, a tendência é que eles não voltem a tempo, Júnior Alonso e Ivan Roman, né? Que vinham jogando aí constantemente com o Barba Domingues. Já teve jogo, inclusive, a última partida que jogaram 3 zagueiros. E o Galo tem hoje disponível o Juan, né? O Juan é o único disponível desses 3 zagueiros, já que os outros estão em data FIFA. E o Lianco aparece como uma possibilidade também, né? O Lianco está treinando, esse já está liberado pelo departamento médico há algum tempo, entrou em campo contra o São Paulo. Até pelas essas ausências que são prováveis de jogadores de data FIFA contra a Chape, há a possibilidade de jogar ou o Vitor Hugo se recuperar ou até o Lianco. Porque uma hora o Lianco vai ter que voltar, Pedro. Será que vai ser já contra a Chape? Pode ser que essa brecha que os jogadores que estão em data FIFA, eles vão dar, né? Pode ser que apareça aí pro Lianco essa oportunidade lá contra a Chape. Eu quero saber de você, Simões, se o Vitor Hugo e o Lianco são titulares. Como é que tá a sua escala aí dos zagueiros que o Barba tem à disposição, tendo em vista essas informações, né? Que o Vitor Hugo tá voltando, que o Lianco já pode até, quem sabe, ser titular na semana que vem, Simões? Olha, Pedro, quando tiver o Lianco em condições... Ele é o número 1. É o Lianco e mais 1, né? A diferença dele pros outros é muito grande, né? Ou mais 2, né? Depende do depende do Barba, exatamente. Depende do Barba. Mas aí o Lianco é titular absoluto dessa zaga do Atlético. A diferença técnica dele pros outros zagueiros do Atlético é muito grande, tá?
Eu não sei, eu acho que leva muito assim, o Júnior Alonso, o Barba chegou, o Júnior Alonso deu até uma recuperada, né, Cláudio? Inclusive no prestígio, né? Parece. Sim. Deu uma recuperada, inclusive, no prestígio, e aí esse fato de, talvez, treinador argentino, com zagueiro paraguaio, o entendimento talvez seja até melhor. Porque aqueles jogos com o Lucas Gonçalves, inclusive, ele foi banco. Isso, quando foi banco. houve a transição. Exato, foi ali. banco. E o Barba chegou e... Ele voltou. E ele voltou. Ele voltou jogando melhor. Isso, e voltou jogando melhor, exato. Voltou jogando melhor. O Vitor Hugo, um período aí, eu acho que talvez a tendência, tá, é que o Vitor Hugo jogue por ser o único canhoto, né, sem o Júnior Alonso, e se o Lianco puder jogar, é muito interessante. Agora, é um jogo duríssimo, né, o Pedro e Cláudio e Nath, porque a Chape faz o campeonato para não cair, né? Então, quer dizer, ela tá ali naquela situação preocupante, e aí eu não sei se o Barba colocaria o Lianco, porque, de toda forma, foi uma lesão muito séria que ele teve, e um prazo muito pequeno de recuperação, né, Cláudio? Imaginava-se que ele ia ficar muito mais tempo parado. Chegou a se pensar, inclusive, que só teria o Lianco após a Copa do Mundo, tá? E o Lianco volta antes, então precisa ter muito cuidado com esse retorno do Lianco. Mas se ele tiver condição, sem dúvida nenhuma, é ele. E aí, no caso, acho que mais um, né? Não acho que ele vai pôr 3 zagueiros contra a Chape sem ter o Roman e o Alonso, né? Vamos observar, né? E você, Nath, como é que observa essa recuperação? Jogadores importantes aí, Maicon, Vitor Hugo, estão quase voltando a ser parte do elenco do Barba. Pois é, eu acho que esse período, né, agora sem jogos, é importante também nesse sentido para tentar recuperá-los. A gente sabe que lesão de panturrilha exige às vezes um pouquinho mais de paciência, um tempinho a mais, né? A lesão do Maicon me parece até um nível mais simples, digamos assim, um grau, né, menos grave do que a do Vitor Hugo. Eu acho que o retorno do Maicon é fundamental. Seria o ideal que todos eles estivessem à disposição para treinar, para o Barba de fato aproveitar esse tempo para encontrar essa base, mas acho que na cabeça dele o Maicon é um titular, vinha jogando bem no meio campo do Atlético, com e sem a bola. E sobre o Lianco, eu acho que ele deveria jogar a partida contra a Chapecoense. A volta dele é urgente nesse time, ele tem feito muita falta, a gente está indo para um mês de abril decisivo, com Copa Sul-Americana, com Copa do Brasil. Eu acho que o quanto antes ele voltar para o time, o quanto antes ele recuperar ritmo de jogo, ele recuperar a confiança, entender qual é o melhor parceiro para o Lianco, se é o Vitor Hugo, que é quem joga mais pela esquerda, se é o Alonso, se é o próprio Juan Tressoldi, que pode se adaptar jogando um pouquinho pelo outro lado, melhor para essa defesa chegar mais encaixada. E não é, de fato, um jogo fácil contra a Chapecoense, ainda que a Chapecoense esteja ameaçada ali na parte de baixo da tabela, não tenha vencido nenhum dos últimos 5 jogos, mas lá na Arena Condá costuma ser um time difícil, né? De ser vencido, um time que joga muito fechadinho, e o Atlético costuma ter dificuldade também contra esses times. Os principais complicadores da vida do Atlético geralmente são os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ainda mais fora de casa, né? Então são vários desafios a ser superados nesse jogo contra a Chape. Hoje é resenha mesmo. Gente, falando em resenha... Peraí. É porque tem muito torcedor do Atlético me manda mensagem. Ontem você deu a informação dentro do programa Os Donos da Bola, a gente estava falando a respeito disso, falamos rapidamente sobre isso, mas eu acho que é um tema que pode ser, é considerado para o torcedor atleticano que pode ser um presente para a atual temporada. É o danado do aporte, HG. E eu queria que você falasse, se o Thiago também tem informação sobre isso, porque o torcedor pergunta muito sobre isso e quanto que isso pode impactar para o Atlético. E a temporada pede isso. O Atlético precisa do aporte porque existem dívidas emergenciais. Existem dívidas emergenciais até o mês de junho. Então, por favor, se vocês têm informação, pode passar isso como presente para o torcedor atleticano. Sobre o aporte eu não tenho não, mas depois eu quero avançar numa situação envolvendo que o HG tinha trazido anteontem, e ele até me perguntou se eu tinha algo, eu fui atrás ontem sobre as situações de Igor Gomes, Bernard, etc. Mas pode falar sobre o aporte primeiro. Não, HG. é só que o aporte, a informação que a gente trouxe ontem, o Elton havia recebido uma mensagem de alguém dizendo que em 40 dias o aporte sairia. E no final de semana, eu batendo papo com uma pessoa do Atlético, e essa pessoa me disse que é no final de abril. Então tem data, existe realmente a data. O que essa pessoa me disse que seria no final de abril, portanto final do próximo mês, o aporte de 500 milhões, na casa de 500 milhões, que seriam obviamente para bater as dívidas de curto prazo, conforme já anunciamos aqui. Que são as bancárias, né? Que são as dívidas bancárias. O Pedro Daniel
tem trabalhado e explicado, parece até que tem uma matéria, saiu uma entrevista no GE, acho que agora há pouco, não saiu, Guilherme? Saiu há pouco. Aí. Inclusive o Pedro Daniel explicando sobre o aporte e tal, e como é que será feito, mas dívidas de curto prazo, e aí segundo essa pessoa que me passou a informação, tende a ter um alívio muito grande, esses 500 milhões, na parte do pagamento das dívidas. Que é o juro que come o Atlético, juros pesados. E que isso, inevitavelmente, volta para o futebol, não os 500 milhões. A partir do momento que você não tem os juros altos mais, isso, você pode usar mais dinheiro para orçamento e tal. Gente, vamos lá, porque é o seguinte, é foda, porque se não faz o aporte, pau, se faz o aporte, tá errado que tá pagando dívida deles mesmos, então, mas como é que vai fazer? Se coloca 300 tá pouco, 400 tá pouco, 500 tá pouco, os caras vão precisar pagar. Não tem jeito de não pagar. Não, são emergenciais. Mas principalmente as emergenciais. Sim. E isso vai aliviar, não é que deve não, inevitavelmente vai aliviar e muito o pagamento desses juros, que são altíssimos. Todo mundo tá vendo aí que a taxa Selic é um absurdo de 15%, 14,5% agora, né? Enfim, então, é a tendência. Esse dinheiro acaba, o que você não emprega pagando juros, você acaba empregando esse dinheiro no futebol. Se bem ou mal, vai depender de quem planeja. O Atlético, só para o torcedor entender sobre valores, o Atlético paga de juros ao ano 230 milhões. 230 milhões, que daria quase 20 milhões, 19 ponto alguma coisa, que o Atlético paga de juro ao mês. Só de juro. Só para trazer uma aspas do Pedro Daniel, na matéria do GE, ele fala o seguinte, abre aspas aí para o Pedro Daniel. Haverá um novo aporte, no qual essa dívida bancária será levada para outra empresa do grupo. Ou seja, o Atlético vai tirar mais ou menos 520 milhões de reais desse passivo do clube. Os acionistas vão aportar e vão pagar em outra empresa do grupo. Essa é a lógica da operação. Na primeira quinzena de abril, a gente vai ter executado isso. Até para, no balanço, já ter esse abatimento do endividamento. Então, é isso. O Atlético já vai tirar de cara aí do clube uma dívida de 520 milhões de reais. Esse montante seria levado para outro CNPJ, pelo que eu entendi, que não o CNPJ do Atlético SAF. Mas para qual CNPJ? Ele não fala? Ele não fala que é para outra empresa do grupo. Ah, tá, outra empresa do grupo. Que ainda é do grupo da Hold, né, imagino, dos menins, da turma, mas não ficará no Atlético essa dívida. Bom, então... Curioso isso, né? Mas eu até pedi aqui agora a explicação sobre isso, de uma maneira bem coloquial, de fácil entendimento, porque, obviamente, que isso, principalmente quando você lê a matéria, não fica claro. E aí é só pedindo uma explicação, uma linguagem mais coloquial, tá? Mas fala como se eu tivesse 7 anos. Eu tô colocando 500 milhões lá, mas aí essa dívida passa para outra empresa do grupo. Tá, mas qual empresa? E como é que fica o Atlético nessa transferência? Eu não sei, eu não entendo. Eu não sou o cara das finanças, aliás, eu não consigo somar 2 mais 2. Então, fica difícil de entender. Mas eu já pedi uma pessoa para me explicar aqui. De repente, até o final do programa, a gente consegue uma resposta para repassar a audiência aqui. Sim, mas eu acho que deu para entender o que o torcedor precisa, né? Esse pagamento vai chegar até o mês de abril, final do mês de abril, e os juros são muito altos, beira a casa de 20 milhões. A folha do Atlético é 20 milhões, né? Por mês, né, Thiago? 20, né? Na casa disso. De 20 milhões. Romeu Araújo mandou aqui, a minha história com o Galo passa pela derrota para o Rosário Central em 1995. Eu tinha 8 anos e chorei bastante. Naquele dia eu pude ter a certeza da atleticanidade do meu coração. Então tá aí, o torcedor pode ir mandando pra gente aí que, à medida do possível, a gente vai lendo aqui durante o programa histórias sobre o seu amor pelo galudo. Que hoje, então, completa 118 anos e a gente está falando disso aqui, mas agora tem uma outra informação ainda sobre os jogadores, né, Thiago? Só voltando aqui sobre essa questão, eu perguntei ao Domênico, que é o diretor de comunicação do Atlético, e perguntei se é uma espécie de transferência de dívida. Ele disse que é exatamente isso, ele está digitando, talvez ele esteja explicando um pouco mais a respeito do assunto. Vejamos. Sobre os jogadores. Cara, já existe no staff do Bernard, no staff do Igor Gomes, essa ideia de que é uma possibilidade a saída para 2026, agora em julho. Esses empresários já estão buscando algumas alternativas ao lado do Paulo Brax para saber o que seria em relação ao futuro dos atletas. E aí, alternativas mesmo, vai jogar no Panathinaikos o Bernard de novo, o Igor Gomes volta para o São Paulo. Tô dando esses exemplos, mas ainda não existe um clube determinado para cada um dos atletas, mas eles buscam nesse momento novos clubes. Sobre o Gustavo Scarpa, o Scarpa poderia ter saído no início do ano. E não por desejo do clube, mas mais por desejo do Scarpa. O Scarpa teve algumas propostas, consultas na verdade. Santos, São Paulo e Fluminense fizeram consulta sobre a situação do Gustavo Scarpa no Atlético. Naquela ocasião o Atlético não quis liberar, o Atlético não facilitou. Eu imagino, e o staff do Scarpa imagina também, que agora possa haver uma facilitação por parte do Atlético e que isso acabaria culminando na saída do Scarpa, porque ele mesmo já cogitou essa saída mercado no início de 2016. Interno, né?
Mercado interno. Muito provavelmente mercado então tem que ficar de olho nos 12 jogos, né? Agora a gente tem que completar até 12 jogos, Não podem completar 12 jogos. Não, atenção aos 12 jogos. Mike de Souza, Galo é meu primeiro e melhor amigo. Com o Atlético tive os melhores momentos com meu pai. Sou apaixonado por esse clube. Galo. O Paulo Ricardo mandou um superchat pra gente. Não é o cantor, tá? É outro. Apesar do Paulo Ricardo também fazer parte da nossa audiência. Só vi meu pai chorar uma vez. Libertadores de 2013. Tem um aqui do Thomas, eu sempre erro, eu fico em dúvida se é Thomas ou Tomás. Aliás, ele é do Curumim Orgânico e ele me deu uma amostra do produto dele. Eu vou fazer o merchan, tá? Se a Band quiser cobrar, pode cobrar, não tem problema não. Ele faz produtos agroecológicos e ele me deu uma amostra e eu joguei essa amostra numas árvores lá em casa, umas pequenas árvores. Cara, é um negócio inacreditável o quanto as árvores se desenvolveram. Inacreditável. Humus Premium, e ele chama um produto chamado Guardião Cítrico, é muito legal. E o Thomas está contando uma história aqui que é a seguinte, ó. HG, minha história no Galo, ou com o Galo, ou do Galo. 30 de maio de 2013, meu aniversário. Estava no histórico Salomão, grande Saloma. Pênalti pro Tijuana. Eu sentado na esquina, tapando o rosto com o manto sagrado, chorando horrores. Não vi o pênalti, só a comemoração da torcida. O choro de tristeza virou de alegria na hora. Nunca vi tanta alegria em um lugar. 2013 foi um ano mágico, sempre na escuta, abraço a todos. Isso aqui é legal demais, né, cara? Essas histórias, principalmente desses grandes momentos de virada, né? O plot twist do jogo, isso é muito legal. Ô, HG, desculpa, mas só porque tá chegando mais coisa aqui do aporte... Aqui é uma salada de informações. Chegando mais coisa aqui do aporte... Funciona. O negócio é o seguinte, essa ação de assumir a dívida do Atlético, dos 520 milhões, será uma ação da família Menin, ou seja, Rafael Menin, Rubens Menin, que já são sócios majoritários do Atlético. Como essa será uma ação exclusiva da família Menin, vai haver uma diluição do percentual dos outros sócios do Atlético. Então, por exemplo, o Ricardo Guimarães tem um percentual, não lembro nem qual mas tem um percentual, vai ter uma diluição do percentual dele. Se ele tem 5%, vai virar 4%. Exato. Tô jogando, falando o número. Basicamente isso. A Galo Holding, que tem não sei o quê, vai também ter uma redução do percentual. Porque dessa forma eles estão aportando, de certa forma, mais 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, e aí vai haver então uma diluição no percentual que os outros sócios têm e eles passam a aumentar o percentual deles. Você sabe exatamente qual é, Guilherme, o percentual da família Menin? Dá pra pegar aqui, eu pego aqui. Tá. Eles vão aumentar. Eu acho que já é superior a 50%, o que já os colocaria como sócios majoritários, mas vai aumentar ainda mais com essa ação deles de... Já tem diluição, né? Tem diluição. Claro que o Thiago está trazendo a informação, eu acho que, não sei, né, se seria possível. Eu gostaria muito de ouvir o César Grafietti, né, falando a respeito dessa situação, que tipo de vantagem isso vai gerar para o clube, como que funciona, né, repito, né, o Thiago tá explicando, tá falando a respeito. Tô tentando trazer mais elementos, né, porque da mesma forma que a gente trouxe aqui o Grafietti, salvo engano... Tem um pouco mais de um ano que o Grafietti teve um... Eu acho que foi nessa mesma época do ano. Eu não me recordo bem. Quando saiu o balanço, porque ele pegou e falou realmente dessa data. Por isso que eu fiquei com junho. Ele falou até junho de 26 necessita de um aporte emergencial. Talvez se a gente conseguisse falar com o Grafietti do que significa, né, na prática, essa operação que o Atlético... A família Menin detém 41,8%, Thiago Fernandes. Então vai aumentar esse percentual. Não sei se chega aos 50% para que eles se tornem sócios majoritários de fato, mas vai aumentar esse percentual que a família Menin tem. Trocando em miúdos, é uma transferência de dívida, então. É isso, é uma transferência de... É exatamente isso. Quando eu pergunto se é uma espécie de transferência de dívidas, ele me diz que é exatamente isso. É como se outra empresa deles comprassem a dívida. Exato. O importante é tirar a dívida do Atlético. É desafogar essa questão dos juros, gente. Os juros, pro torcedor ficar mais fácil. O Atlético tem uma folha de 20 milhões e todo mês, todos os meses, ele tem que pagar juro de 19 milhões. Eu não tô querendo dizer que eliminando isso, você vai pegar esse valor de juros e colocar na sua folha. Mas você já não vai ter que pagar mais esse juro absurdo que o Atlético paga todo ano. Todo ano no balanço do Atlético, só de juro aparece entre 200 e 230 milhões por ano no Atlético de juros bancário. Gente, a gente tá falando de 200 milhões por ano. Dividindo, dá 19 milhões por mês. Quando é 230. 230 dá 19 milhões por mês. 19 milhões por mês. Então é muita coisa. O Pedro tá dizendo aqui, mas aí o dinheiro não está entrando no Atlético. Pedro, vamos lá. Se uma outra empresa quiser comprar todas as minhas dívidas, eu passo na hora e fico feliz.
tem uma outra empresa comprando a dívida. Você está tirando a dívida do Atlético. O Atlético não pagará mais juros. É como se de fato o Atlético estivesse recebendo o dinheiro da transferência de dívida para outra empresa. O que eles vão fazer com a outra empresa do grupo deles é problema deles. O negócio é tirar essa dívida do Atlético. Charles José dos Santos mandou um superchat pra gente, queria elogiar a imparcialidade do Valu. Parabéns. Eu falo disso todos os dias. Mas tem uns torcedores do Cruzeiro que ficam aqui. E o Valu fica se perfazendo e tal. Cara, o Valu é profissional. Ele é contratado aqui para ser jornalista e comentar todos os clubes. Identificado. Ele está aqui para comentar de Atlético, de Cruzeiro e tal. A vez de cruzeirense dele, ele faz na Samuca, não é aqui. A vez de atleticano, o Galante faz nas redes sociais dele, na HG Play, não é aqui. Então, para deixar isso bem claro, o Valu é profissional, jornalista, formado, diplomado. Então ele tem que analisar, o assunto que está rodando na pauta aqui. Para deixar bem claro. Fiquem bravos, não, sei, Elton. Eu fico putaço. Eu fico putaço. Não vai. Eu tô mais bravo com a minha garganta que tá zoada aqui do que... O Giancarlo tá aqui, ó. Escutei agora vocês falando. Segunda e sexta, almoço no Belca com samba 12. Só vai. O Santa Teresa também tem. Mas não convidou, só falou que vai. Tem outras histórias aqui que a gente precisa registrar. Calma que nós vamos registrar. O jogo que mais me marcou do Atlético foram as derrotas, semifinal de 87 contra o Flamengo e rebaixamento contra o Vasco. Ali eu vi que a torcida do Galo é de fato. O Marcelo Shinzato que mandou aqui. É uma imagem marcante, né? Eu entendo que o Marcelo está dizendo. Das derrotas, a torcida. Ainda mais a do Vasco, né? Que aquela ali do Flamengo, gente, pensando, o Atlético fez uma primeira fase. 87, né? O Atlético fez uma primeira fase muito melhor que o Flamengo, teve uma campanha superior ao Flamengo, mas se a gente pega ali e coloca no tete-a-tete, o time do Flamengo era muito bom, perdeu para um timaço. Agora o rebaixamento pro Vasco, ele fica marcado pela reação imediata da torcida, né, que abraçou o clube. O Adelson tá dizendo aqui que isso que o Atlético está fazendo é ilegal. O Adelson, não é ilegal, inclusive tem empresas no mercado que trabalham e que atuam exatamente comprando dívidas. Gente, como que pensa que vai ser ilegal você acha que com todos esses movimentos? Você acha que lá no Atlético os caras iam falar, sentaram numa mesa e disseram assim, vamos fazer um negócio errado. Vamos dar um golpe, vamos fazer um aporte fictício aqui, vamos colocar em risco toda a operação, etc e tal. Aliás, eu que me sinto bastante crítico do que a gestão do Atlético faz, essa é uma boa ação feita pela diretoria do Atlético. A gestão, especialmente a família Menin, que hoje é quem está mais à frente do clube, faz uma ótima jogada para tirar do Atlético algo que incomoda de fato o clube hoje. A grande jogada foi a contratação do Pedro Daniel, né? Talvez tenha sido ele o responsável por isso, né? Porque o Pedro Daniel, ele é responsável por reestruturações de alguns clubes no Brasil, entre eles o próprio Flamengo, né? Porque na época que o Flamengo passou pela grande reestruturação para chegar ao que é hoje, mas a ideia ele estava à frente. Nesse caso, né? Ele estava à frente. Inclusive na entrevista que ele nos concedeu na HGP, eu perguntei isso para ele estava assim, ele trabalhou ali com bandeira na época e tal, fez todo o trabalho. Eu te pergunto a ideia dessa questão de a dívida ser comprada por outra empresa do grupo. Cara, eu acredito que tudo partiu dele, mas eu até perguntei para uma pessoa do Atlético aqui agora, perguntei. Se foi ele também, assim, tem que enaltecê-lo, tem que elogiá-lo, porque pra mim é uma tacada de mestre. É tirar do Atlético juros de 19 milhões ao mês. O Edson Teles está aqui, mas se a dívida vai para outra empresa, o Galo continua pagando, já que eles são os donos, não tem nada a ver. O Atlético teria uma responsabilidade. Gente, é assim, o Elton tá tirando a dívida do Thiago e quem vai pagar é o Elton. O Thiago não tem mais dívida. Eu tenho uma dívida de 3 mil reais. E aí tá me ferrando essa dívida. E o Eltinho entra pra falar assim, Thiago, fica tranquilo. Eu vou pagar essa dívida. É isso. Aí acabou. O Thiago não tem que se preocupar mais. Pelo Elton, na minha empresa de 3 mil reais, eu não tenho que mais... A conta de luz do Thiago tá de boa. Outra coisa, o Rodrigo tá dizendo aqui, ó. O Pedrinho tá botando dinheiro simplesmente por amor. É isso. Temos uma dívida, o Atlético tem dívida devido ao investimento. E o Pedrinho tá botando dinheiro por amor. Não tem amor nisso. O Pedrinho também trata o Cruzeiro como um negócio. Só que é um negócio que vem de um cara que é apaixonado pelo clube. Mas o Pedrinho trata o Cruzeiro precisa se pagar. Ele não tira dinheiro do BH para pagar a conta do Cruzeiro, ele não tira dinheiro do bolso para pagar a conta do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa se pagar. O Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, e a RJ, que todo mundo sabe que o Cruzeiro fez, sendo paga e por obrigação rigorosamente em dia. Todas as contribuições sendo pagas rigorosamente em dia, não tem atraso de salário, a dívida com a União não tem atraso de... A União se atrasar é falência automática. Exatamente. Três parcelas. Não tem atraso de salário, não tem atraso de direito de imagem, não tem nenhum tipo de atraso e por vezes o salário é pago até de forma adiantada. Isso é uma informação que a gente tá dando. Agora, vamos ao Atlético. Mas vai traçar paralelo? Vou traçar paralelo porque quando a coisa estava toda embolada no Atlético, a gente falava aqui. Hoje o Atlético não tem nada em atraso.
O Atlético pagou, todos os clubes, ou está pagando as contas com clubes aqui do país. As dívidas que estão na justiça, que o Atlético tem prazo para pagar, inclusive essa do Ivan Roman, é o clube mesmo palestino? Palestino. Essa dívida do Ivan Roman, o Atlético está chegando o dia de pagar, e vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ter que pagar, talvez até não, se bem que o aporte é só no final do próximo mês, já está quase nos dias do pagamento dessa dívida do Ivan Roman, o Atlético vai pagar. Então hoje o Atlético não tem atraso com nenhum clube brasileiro. As dívidas com clubes de fora, as dívidas que o Atlético tem fora do país, todas estão rigorosamente em dia. As que a justiça determinou prazo para serem pagas, serão pagas dentro do prazo que a justiça determinou também. Não tem atraso de salário, não tem atraso de direito de imagem. Com agentes eu já não sei como é que está a situação com os agentes de jogadores. Se está tudo regularizado, posso tentar descobrir tal, com alguns mas aqui. a gente pode buscar essa informação também. Igor, SP88, Elton, a dúvida é a seguinte, essa transferência de dívida não irá fazer o clube investir? Pois quando compraram a SAF, eles disseram que iriam transferir toda a dívida do clube para eles. Abraço para vocês. Cara, eu acho que no primeiro momento o torcedor do Atlético tem que olhar essa dívida como o fim dos juros altos que o Atlético paga e que acaba sugando ele. Mas automaticamente faz o clube investir. Automaticamente, não tem nem discussão. Eu não consigo ver outra forma. Então, porque, claro que faz. Investir imediatamente? Não, imediatamente não. Aí eu falo que automaticamente, uma questão de nem longo prazo, tá? De curtíssimo prazo. O Atlético já tem capacidade e fôlego para fazer investimento em 2027. Se você 2027? Não, 27. Agora, quando você falou imediato, eu achei que pagava e começava a gastar. Mas eu tô falando de curto prazo, assim, porque 6 meses, cara, é curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Você tá falando, não, aí eu te entendo. O Atlético tá falando em abril, final de abril, início de maio. Então vamos falar, botar ali início de maio. Dali pra frente, já passaram 4 meses, tem mais 8 meses no ano. Nós estamos falando em 8 meses do Atlético segurar um pouquinho e já ter potencial de investimento maior. janeiro de 27. Agora eu vou bancar o chato e vou falar uma coisa. Está sendo feita, está sendo preparada essa grande movimentação financeira para aliviar esses juros que estrangulam o Atlético. Mas isso é bem importante, mas é bem importante também o clube conseguir começar a acertar nos investimentos praticados no futebol. Porque senão daqui a pouco você está de novo precisando de fazer uma operação desse tipo, né? Você não pode ter operações como... Eu sei que futebol não tem certezas, tá? Às vezes você traz um jogador gigantesco, um grande craque, um grande jogador, craque anda em falta, né? No cenário do nosso futebol aqui. Mas você traz um grande jogador, ele acaba não acontecendo, mas é necessário que o Atlético tenha ainda um processo mais minucioso para não gerar processos como foram gerados recentemente, né? Recentemente eu digo Júnior Santos, Rony, para não... o Atlético precisa de movimentos mais assertivos em prol até da saúde financeira do próprio clube. A única coisa que eu gostaria de saber, inclusive até perguntar ao próprio Pedro Daniel, o que muda de fato? Veja bem a minha pergunta. Inclusive, se você tiver algum contato aí, Thiago. Pergunta agora. O que muda de fato? Qual a diferença de fato entre fazer um depósito na conta do Atlético de 500 milhões e sair pagando a dívida ou pegar essa dívida e transferir para outra empresa? Você está entendendo a minha dúvida? Estou entendendo. O que muda de fato? Qual que é a principal diferença? Questões burocráticas seria isso? Colocar, meter a mão no bolso, botar 500 pila ali. Entendi. Ou pegar, eu estou tirando 500 milhões de dívidas do Atlético, estou transferindo para uma empresa do nosso grupo. Seria legal se o Pedro falasse conosco, né? Assim, mas eu acho um pouco provável que a gente consiga, viu, cara? Principalmente hoje, deve estar extremamente... Mas vamos tentar aqui, ver se ele entra com a gente no Donos da Bola. Fazer às vezes 3 perguntinhas. 3 perguntinhas, se ele toparia. Até aquele gráfico com o Gabriel, cara. Ou atender a gente, atende a gente aqui na pra sede. Gente trazer para o torcedor atleticano, que neste momento também está cheio de dúvidas, tentando entender como esse movimento vai de fato beneficiar o Atlético. Só mesmo para a gente tirar essa dúvida, porque por mais que a gente aprofunde, é muito longe da nossa realidade. Chega uma hora que a cabeça bate no dá teto, uma funde mesmo. O motorzinho dá uma batida de biela aqui, a gente não consegue avançar. Enfim, tô pedindo aqui, sugerindo que... Porque assim, como é que eu, Thiago, penso, tá? Vamos naquela ideia mas assim, obviamente, nós estamos falando de uma vida de uma pessoa, não é uma dívida do clube. Eu tenho uma dívida de 3 mil reais com um banco. O Elton me empresta faz o aporte de 3 mil reais, me transfere, eu pago, ou o Elton vai lá e paga direto? Em tese, o que me parece é que não mudaria nada, mas eu não sei como é que no clube seria isso. Porque eu acho importante que o Atlético... é diferente, né? Eu acho que questões burocráticas é bem diferente. Eu acho que é necessário, até pedir agora, o Domênico vai avaliar a possibilidade dele entrar com a gente no Donos da Bola, para explicar, e é só para isso mesmo que a gente vai precisar, para explicar o que muda de fato. Essa manobra, ela que empresas compram dívidas, né, no mercado, tem várias que fazem isso. Mas eu queria entender exatamente isso. Qual a diferença principal entre colocar 500 milhões para dentro da operação e uma outra empresa do grupo comprar essa dívida? Entendeu? Eu acho importante. Eu entendi.
Então, vamos tentar aqui. Possivelmente ele deve falar com a gente nos Donos da Bola, sempre muito solícito conosco. E talvez essa transparência do Pedro Daniel possa ajudar. Tem um trecho da entrevista dele para o GE, que ele fala sobre a possibilidade, sim, talvez de investidores estrangeiros. Eles não descartam isso. Não acredito para serem majoritários, mas ele não descarta isso. Acho que isso pode acontecer. E uma outra coisa que eu não gosto que seja dito em entrevistas, mas ele disse que eu prefiro que não fale. Não estou dizendo que está errado ele ter falado. Eu não falaria. Que é aquele negócio de até 2030 a gente quer chegar no Palmeiras, no Flamengo. A gente esquece isso. Para com isso. Esquece isso. Até já deu errado. Já deu errado. Essas promessas elas não devem ser feitas por ninguém dentro do Atlético, por ninguém dentro do Cruzeiro. De falar, não, você mirar tudo bem, você não deve falar. Você pode trabalhar internamente com esse objetivo. Não, o objetivo nosso é sermos muito maiores. Competitivos. É isso. Sermos competitivos. Agora, mas já foi feito já. Hulks. Ele fala 20 e 30. Não, já foi. É por isso, o Atlético já errou. Palmeiras, mas voltou a falar então, isso. Né? O Atlético falou agora, que é o projeto 2030. Chegar a Palmeiras e Flamengo. Veja bem, não tem ninguém aqui duvidando de onde o Atlético possa chegar. Não, é isso. Clube bem gerido, porque é o seguinte, vamos lá. Clube bem gerido, a gente sabe no que dá. Profissional adequado, competente em determinadas funções do clube, a gente sabe o que eles entregam. Isso vale para jogador, isso vale para diretor de futebol, isso vale para dono de clube. Quando eles investiram, tiveram um apetite para ir ao mercado com gente que entendia, eles montaram um time super campeão de 2021. Então, o caminho para dar certo, eles já têm. Eles têm. O caminho para dar errado, eles estão cansados de saber qual é. E um dos caminhos para a coisa não funcionar é ficar prometendo. Seguramente esse é o pior. Então, o grande problema aí é que assim, vão existir e podem existir os contratempos. A gente sabe disso. Pode acontecer alguma coisa, gente. Amanhã o Atlético não conseguir faturar. E aí? E aí, como é que se resolve isso? Como é que se resolve esse problema? Porque nos últimos tempos o Atlético não conseguiu resolvê-los. O Thiagão, o Railan mandou aqui pra gente também um superchat e escreveu assim, ó: creio que a mudança da dívida para outros CNPJ seja de natureza fiscal. Declara-se prejuízo em uma empresa que na verdade dá lucro. De grana, eles sabem. Tá aí, então você está participando com a gente. Eu particularmente não tenho a menor ideia. Eu também, eu não vou saber nem. Eu não sei opinar sobre isso. Eu perguntei aqui e por isso que a gente está conversando de bater o papo com o Pedro Daniel. Tentaria essa consulta diretamente a ele. Deixa eu falar aqui para vocês da Virtual Autopeças, porque já que estamos falando sobre montagem de bons times, e na montagem do motor do seu carro, e na montagem da suspensão do seu carro, e quando você... Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com esta edição, com informações com Jorge Nicola, toda a equipe da Itatiaia Esporte e a equipe também da TV Band Minas, né? Band News na área aí, informações do Galão da Massa, para te manter aí sempre muito atualizado. Falando sobre a Porte, falando sobre o dia de treinamento do Galo, preparação, novidades em campo, sobre possíveis saídas agora no meio do ano nessa janela, né? Sobre Bernard, né? Júnior Alonso, entre outros aí nomes aí que tem estado na mira da mídia brasileira aí, como o Scarpa, né, que tem sido muito especulado aí no São Paulo, né, lá no Tricolor Paulista, e entre outras informações. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, fortalece com like, se inscreva no canal. A gente volta assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.